Sente que subir as escadas já não é o que era? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado parece um desafio cada vez maior? Se calhar, até já notou que os seus braços e pernas não têm a mesma firmeza de antigamente. Esta é uma realidade frustrante para muitos de nós depois dos 60. Sentimos que o nosso corpo nos está a falhar, que estamos a perder a força e a independência que tanto valorizamos. Olhamos para um prato de massa, aquele conforto de uma vida inteira, e pensamos que estamos a fazer uma refeição que nos dá energia. Mas e se eu lhe dissesse que essa mesma massa branca pode estar, silenciosamente, a contribuir para essa perda de força? E que existe um grão, delicioso e fácil de preparar, que pode fazer exatamente o oposto, ajudar a fortalecer os seus músculos de forma natural. Neste vídeo não vamos falar apenas desse grão milagroso. Vamos descobrir juntos alguns alimentos e hábitos simples que podem transformar a sua vitalidade, fortalecer o seu corpo e dar-lhe a energia que pensava ter perdido para sempre. Fique até ao fim, porque a última dica é algo tão simples, mas tão poderoso, que vai mudar a forma como encara a sua saúde muscular. Então, qual é este grão misterioso que promete ser um aliado tão poderoso para os nossos músculos, muito superior à tradicional massa branca ou ao arroz branco? O segredo chama-se quinoa. Talvez já tenha ouvido falar. Talvez até já a tenha visto nas prateleiras do supermercado e pensado que era algo complicado ou para pessoas mais novas. Mas a verdade é que a quinoa é um dos alimentos mais fantásticos que podemos colocar no nosso prato, especialmente quando passamos a barreira dos 60 anos. Vamos pensar na massa branca por um momento. É saborosa, é um conforto, mas nutricionalmente é, na sua maioria, hidratos de carbono simples. O que é que isto significa? Significa que nos dá um pico de energia rápido, que depois desaparece com a mesma rapidez, deixando-nos cansados e, a longo prazo, não oferece aos nossos músculos o que eles realmente precisam para se manterem fortes. Os nossos músculos são como uma parede de tijolos. Para a construir e manter sólida, precisamos de tijolos e de cimento. No nosso corpo, a proteína funciona como os tijolos. A massa branca oferece muito pouco destes tijolos. A quinoa, por outro lado, é uma verdadeira fonte de poder. A grande magia da quinoa está no facto de ser uma proteína completa. Isto é extremamente raro no mundo vegetal. O que quer dizer proteína completa? Significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção, os tais tijolos, que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que precisa de obter através da alimentação para reparar e construir tecido muscular. Quando comemos quinoa, estamos a dar ao nosso corpo o conjunto completo de ferramentas para manter os músculos saudáveis e fortes, algo que a massa ou o arroz branco simplesmente não conseguem fazer. Mas os benefícios não ficam por aqui. A quinoa é também riquíssima em magnésio. O magnésio é um mineral fundamental para a função muscular. Ajuda os músculos a relaxar depois de se contraírem, o que é crucial para prevenir cãibras dolorosas e aquela sensação de rigidez muscular que muitas vezes nos afeta. À medida que envelhecemos, a nossa capacidade de absorver magnésio pode diminuir, por isso é ainda mais importante garantir que o obtemos na nossa dieta. Ao escolher quinoa, está a dar um banho de magnésio aos seus músculos, ajudando-os a funcionar de forma mais suave e eficiente. E há mais uma vantagem crucial sobre a massa. Lembra-se daquele pico de energia rápido que a massa nos dá? A quinoa funciona de forma diferente. Por ser rica em fibra e proteína, a energia que nos fornece é libertada de forma lenta e constante. Isto significa que não teremos aquela quebra de energia a meio da tarde. Teremos um nível de energia estável durante mais tempo, o que nos permite ser mais ativos, fazer uma caminhada, brincar com os netos ou tratar do jardim sem nos sentirmos exaustos logo a seguir. A fibra presente na quinoa também é uma bênção para o nosso sistema digestivo, ajudando a manter tudo a funcionar regularmente, o que, como sabemos, se torna cada vez mais importante com a idade. Um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes, incluindo a proteína, por isso é uma dupla vitória. Agora pode estar a pensar:
Isso soa tudo muito bem, mas como é que eu cozinho isso? Como é que eu incluo nas minhas refeições? É a parte mais fácil e surpreendente. Cozinhar quinoa é tão simples como cozinhar arroz. A regra geral é 1 parte de quinoa para 2 partes de água ou caldo. Leva-se a ferver, depois baixa-se o lume, tapa-se e deixa-se cozinhar por cerca de 15 minutos, ou até a água ser toda absorvida. Fica soltinha e com um sabor suave. A noz. Pode usá-la exatamente como usaria o arroz ou a massa. Imagine um delicioso bacalhau à Brás, mas em vez da batata palha, serve com uma base de quinoa fofa. Ou que tal uma salada de verão, fresca e nutritiva? Misture a quinoa cozida e arrefecida com tomate picado, pepino, pimento, salsa fresca, umas azeitonas e um bom fio de azeite. É uma refeição completa, leve e incrivelmente satisfatória. Pode adicioná-la às sopas para as tornar mais substanciais e nutritivas, ou até servi-la como acompanhamento de um frango grelhado ou de um peixe assado no forno. A versatilidade é imensa. Comece devagar. 1 ou 2 vezes por semana, troque o seu acompanhamento habitual por quinoa. Observe como se sente. Vai notar que se sente mais saciado por mais tempo e que a sua energia é mais constante. Esta pequena troca é um dos passos mais poderosos que pode dar para combater a perda de massa muscular relacionada com a idade. Mas a quinoa, por si só, não faz milagres. Ela precisa de companheiros à altura para criar uma verdadeira sinfonia de força no seu corpo. E isso leva-nos ao nosso próximo ponto. Um alimento tão comum e acessível que muitas vezes subestimamos o seu incrível poder. Já adivinhou que alimento é esse? Falamos do ovo. Durante anos, o ovo foi o vilão, acusado de aumentar o colesterol e de ser prejudicial ao coração. Felizmente, a ciência mais recente veio limpar o seu nome e colocá-lo no panteão dos superalimentos, especialmente para quem tem mais de 60 anos. Pense no ovo como uma cápsula perfeita de nutrição. Para além de ser uma fonte fantástica e barata de proteína de alta qualidade, o ovo contém um aminoácido específico chamado leucina. A leucina é como o interruptor principal que liga o processo de construção muscular no nosso corpo. Sem leucina suficiente, o corpo tem muito mais dificuldade em utilizar a proteína que comemos para reparar e fortalecer os músculos. E a gema do ovo, aquela parte que antigamente nos diziam para evitar, é riquíssima em vitaminas essenciais como a D e a B12, e em colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e a função nervosa. A vitamina D, em particular, é crucial não só para a saúde óssea, mas também para a função muscular. Portanto, comer o ovo inteiro é a melhor forma de obter todos estes benefícios. A beleza dos ovos está na sua simplicidade e versatilidade. Um ovo cozido é um lanche perfeito para levar consigo, fácil de comer e muito saciante. Ovos mexidos ao pequeno almoço com um pouco de espinafres é uma forma maravilhosa de começar o dia com uma dose dupla de nutrientes. Pode até adicionar um ovo escalfado a uma sopa de legumes, como a nossa canja, para enriquecer e torná-la uma refeição mais completa. Não tenha medo de incluir um ovo por dia na sua alimentação. É um hábito simples, econômico e que o seu corpo agradecerá. A seguir, vamos falar de outro aliado, este mais cremoso e fresco, o iogurte grego. Não o iogurte normal, açucarado, mas o iogurte grego natural. A diferença é enorme. O iogurte grego é coado para remover o soro, o que resulta num produto muito mais espesso, cremoso e, o mais importante, com quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Uma pequena taça de iogurte grego ao pequeno almoço, talvez com alguns frutos vermelhos e um punhado de nozes, fornece uma quantidade significativa de proteína de digestão lenta, que ajuda a alimentar os músculos durante várias horas. Além disso, é uma excelente fonte de cálcio, indispensável para manter os nossos ossos fortes. Ossos fortes são a estrutura que suporta os nossos músculos. Sem uma boa estrutura, os músculos não conseguem fazer o seu trabalho corretamente. O iogurte grego também é rico em probióticos, as bactérias boas que mantêm o nosso intestino saudável.
Como já vimos com a quinoa, um sistema digestivo a funcionar bem é fundamental para absorvermos todos os nutrientes dos alimentos que comemos. Por isso, ao comer iogurte grego, não está apenas a alimentar os seus músculos, está também a cuidar da base de toda a sua saúde. Use-o como base para molhos, em vez das natas, para uma versão mais saudável e proteica, ou simplesmente desfrute dele ao natural. É um pequeno luxo diário que faz uma grande diferença. Agora que já falamos de grãos e proteínas, não podemos esquecer os nossos verdes. Os legumes de folha verde escura, como os espinafres, a couve galega do nosso caldo verde, os grelos, são absolutamente essenciais. Muitas vezes pensamos neles apenas como fontes de vitaminas, mas o seu papel na saúde muscular é muito mais profundo. Estes vegetais são ricos em nitratos. Quando comemos nitratos, o nosso corpo converte-os em óxido nítrico. O óxido nítrico ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação. Uma melhor circulação significa que mais oxigênio e mais nutrientes, como a proteína que acabou de comer, chegam aos seus músculos de forma mais eficiente, ajudando-os a trabalhar melhor e a recuperar mais depressa. Para além disso, são uma fonte incrível de potássio, que, juntamente com o magnésio, ajuda a regular a função muscular e a prevenir cãibras. A forma de os incluir é infinita. Salteie um punhado de espinafres com alho e azeite para um acompanhamento rápido. Adicione couve picada a qualquer sopa ou estufado. Misture folhas verdes numa omelete ou em ovos mexidos. O objetivo é tentar incluir uma porção destes verdes em pelo menos uma das suas refeições diárias. É um hábito que fortalece os músculos de uma forma que muitas pessoas desconhecem. Agora que já enchemos o nosso prato com os alimentos certos, há algo que faz toda a diferença na forma como o nosso corpo os utiliza. É um segredo que não está no prato, mas sim no copo e no relógio. Este último ponto é, talvez, o mais negligenciado de todos, e é por isso que o guardei para o fim. Falamos sobre o que comer, sobre a quinoa, os ovos, o iogurte e os verdes. Mas tudo isto pode ter um impacto muito menor se nos esquecermos de duas coisas fundamentais: a hidratação e a forma como distribuímos as nossas refeições ao longo do dia. Comecemos pela água, o elemento mais básico e vital. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja apenas um pouco, o desempenho muscular cai a pique. Sentimos-nos mais cansados, com menos força e mais propensos a cãibras e dores. Beber água suficiente ao longo do dia é como lubrificar o motor do nosso corpo. Ajuda a transportar os nutrientes para as células musculares e a remover os resíduos. Muitas vezes, quando sentimos aquela quebra de energia à meio da tarde, o nosso primeiro instinto é ir buscar um café ou algo doce. Mas, na maioria das vezes, o nosso corpo está simplesmente a pedir água. Não espere ter sede para beber. A sede já é um sinal de que o seu corpo está a ficar desidratado. Tenha uma garrafa de água ou um copo sempre por perto e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. Chás de ervas sem açúcar também contam. Esta simples mudança de hábito pode aumentar os seus níveis de energia e a função muscular de uma forma que o vai surpreender. E agora, o segredo final, que tem a ver com o tempo. O timing das suas refeições proteicas. Muitos de nós temos o hábito de fazer um pequeno almoço leve, talvez uma torrada com manteiga, um almoço razoável e depois um jantar farto, onde consumimos a maior parte da nossa proteína diária. No entanto, estudos mostram que o nosso corpo, especialmente depois dos 60, tem uma capacidade limitada de processar e utilizar a proteína de uma só vez. Se lhe dermos uma dose enorme de proteína ao jantar, grande parte dela pode não ser utilizada para a construção muscular. É como tentar encher um copo pequeno com uma garrafa inteira de uma só vez. A maior parte transborda e desperdiça-se. A estratégia mais inteligente é distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada ao longo do dia. O objetivo deve ser incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal: pequeno almoço, almoço e jantar. Por exemplo, em vez da torrada simples, opte pelos ovos mexidos ou pelo iogurte grego. Ao almoço,
junte à sua quinoa uma porção de peixe ou frango. E ao jantar, uma sopa de lentilhas ou um prato de feijão com legumes. Ao fazer isto, está a fornecer ao seu corpo um fluxo constante de tijolos ao longo do dia, permitindo-lhe reparar e construir músculo de forma contínua e muito mais eficiente. Pense nisto como regar uma planta. É muito melhor dar-lhe um pouco de água todos os dias do que despejar um balde inteiro uma vez por semana. O seu corpo funciona da mesma maneira. Então, como vimos, fortalecer os músculos depois dos 60 não se trata de dietas radicais ou de passar horas no ginásio. Trata-se de fazer escolhas inteligentes e consistentes. Trata-se de trocar a massa branca pela poderosa quinoa, de redescobrir o valor de um simples ovo, de optar pela cremosidade nutritiva do iogurte grego e de nunca esquecer o poder dos seus legumes de folha verde. E, acima de tudo, trata-se de dar ao seu corpo as ferramentas certas no momento certo, mantendo-se hidratado e distribuindo a sua força ao longo do dia. Lembre-se, cada pequena mudança é uma vitória. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e de se fortalecer, independentemente da sua idade. Só precisa que lhe dê a matéria-prima correta. Não se sinta sobrecarregado. Escolha uma destas dicas para começar esta semana. Talvez seja experimentar uma receita com quinoa, ou talvez seja apenas garantir que bebe mais um copo de água por dia. O importante é começar. Gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha um truque especial para incluir mais proteína no seu dia? Deixe um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma inspiração, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas simples para uma vida mais saudável e feliz. A idade não é uma sentença, é uma oportunidade. Uma oportunidade para cuidarmos de nós com mais sabedoria e carinho. Viva cada dia com força e alegria. Até a próxima.